Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Toda a honra e toda a glória é dado ao nosso Deus, que é santo, tremendo, glorioso, poderoso para fazer infinitamente muito mais. Espero que todos vocês estejam bem, em nome de Jesus. E hoje Deus preparou mais uma oportunidade para juntos estarmos aqui adorando e exaltando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus da nossa alma, o Senhor dos exércitos. E eu quero aqui em nome de Jesus dar um bom dia para você nesse dia de domingo, que você possa ter um dia abençoado por Deus, você e toda a sua família. Em nome de Jesus, glórias a Deus. E eu quero abrir essa reunião da sequência no livro de Provérbios, aonde estamos quase terminando o livro de Provérbios. Glórias a Deus. Louvado seja Deus por isso, por ter permitido a gente, por várias vezes aqui, nesse espaço, nesse aplicativo, nesse canal, aonde a gente pôde comentar alguns versículos e compartilhar com todos vocês. Glórias a Deus por isso, é maravilhoso isso. Eu quero abrir esta reunião em nome de Jesus, uma rápida oração, em nome de Jesus, para que a gente possa juntos, nesta manhã de domingo, adorarmos a Deus, exaltar a Ele, juntos, e nos abençoar, levantarmos com os pensamentos positivos, para que possamos encarar a nossa semana, enfrentar o nosso dia, enfrentar tudo e colhermos, enfrentar nossa semana, os leões, as batalhas, as perseguições, e colhermos coisas boas que Deus tem reservado para mim e para você, em nome de Jesus. Pai, eu quero te glorificar, eu quero engrandecer o Senhor nesta manhã, eu quero exaltar a Ti nesse domingo e dizer-lhe, Pai, que sem o Senhor a gente não é nada. Sem a Tua graça a gente não consegue nada. A Tua presença, ela é maravilhosa. E eu engrandeço o nome do Senhor desde já. Na primeira hora, eu ia transmitir mais cedo, mas eu resolvi gravar agora. E eu te louvo, Pai, porque o Senhor é bom. A Tua bondade, a Tua fidelidade, ela é boa, ela é perfeita, ela é o que nos faz viver, ela é o que nos faz caminhar, e ela nos traz segurança, gera em nós proteção, entendermos e sabermos que o Senhor está conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Quem sabe todos nós aqui falamos algo ou entristecemos o Senhor, ou fizemos algo que entristeceu o Senhor. Nos perdoa e nos ajuda a não cometermos mais esses erros, assim como Davi era, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse dia, pela noite que passou e pela permissão do Senhor por mais um dia, ao qual vamos viver esse dia, em nome de Jesus. Quero te agradecer por esse espaço de poder falar do Teu amor,
Quero entender a tua palavra e compartilhar com os meus amigos, irmãos em Cristo Jesus. Quero te agradecer pelo ar que eu respiro. Eu te exalto porque o Senhor é bom e a tua palavra é boa. A tua palavra, Senhor, é alimento para minha alma, para nossa alma, em nome de Jesus Cristo. Abre o nosso conhecimento, nosso entendimento e nos capacita para entregarmos aqui um pensamento, um raciocínio e compartilhar com os meus amigos, irmãos que estão do outro lado dessa câmera, dessa tela, e para minha vida também, em nome de Jesus. Porque eu aprendo, Pai, com tudo que eu leio e eu quero colocar em prática para poder viver uma vida em abundância. Uma vida, Senhor, o qual o Senhor tem para mim. E eu quero que os meus amigos, eles também tenham esta vida, em nome de Jesus. Nos orienta, nos guarda, nos protege, em nome de Jesus Cristo. Quero ser grato a Ti pelo café da manhã, Pai, que tomamos, pelo pãozinho que comemos, pelo leite, por tudo que o Senhor preparou para nós, Pai. Quero ser grato a Ti pela casa, pelo sol que brilha, Pai. Senhor, por tudo quanto o Senhor tem nos emprestado nesta vida. Porque sabemos que é o Senhor que nos dá. Tudo vem do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Toda honra, toda glória é dado a Deus, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, maravilhoso, glorioso, poderoso, para fazer infinitamente muito mais. Eu estava aqui lendo, pensando e falando com Deus o que falar, o que expor, o que pensar, para poder compartilhar comigo e com você uma mensagem. E Deus tocou no meu coração na sequência do livro. E aí a gente escolhe um versículo como chave para dar continuidade dentro de um raciocínio, de um pensamento, na sequência do livro. E Deus me levou ali no livro de Provérbios, dando sequência. Daqui a pouco a gente termina o livro. Ele acaba lá no capítulo 31. Estamos quase acabando. Glórias a Deus, né? Passou tão rápido. Hoje eu quero compartilhar com vocês. Deus tocou no meu coração nesta manhã. No livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Glórias a Deus. E eu quero dar um título. E eu fiquei pensando aqui o que falar, o que dizer, o que compartilhar. E eu escrevi aqui no meu esboço aqui o tema desse pensamento: a sua, ou seja, a minha, a nossa. Mas eu escrevi assim: a sua postura define os seus resultados. E você vai entender o porquê que eu coloquei esse tema. A sua postura define os seus resultados. E quando eu abro a Bíblia Sagrada dentro do meu esboço aqui, aonde eu estava
lendo, e eu me preparo nesta manhã entrando na palavra para compartilhar com você o pensamento que Deus colocou no meu coração, e eu pego esse versículo e eu começo a aplicar uma lição de vida para mim e para você. A Bíblia está dizendo para mim no livro de Provérbios, aonde acabamos de ler no capítulo 24 e no versículo 10, a Bíblia diz que a nossa força será limitada se vacilarmos nas situações difíceis da nossa vida. A Bíblia nunca promete que não enfrentaremos adversidades. Ela não está prometendo isso. Mas a Bíblia também vai dizer que ela promete, ou seja, a Bíblia promete, o Senhor promete, Deus nos promete nos dar força e a graça de que precisamos para vencê-las, as dificuldades, vencer os problemas, vencer as perseguições, vencer tantos problemas que ao longo da vida a gente vai enfrentando. É isso que o livro de Provérbios 24:10 está dizendo. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Nessa versão que eu estou lendo está dizendo assim. Por isso que eu quis dar o tema: a sua postura define os seus resultados. Que coisa linda! Que coisa maravilhosa! A gente se posicionar no dia da adversidade. A gente se posicionar no dia da angústia. A gente se posicionar no dia da calúnia. A gente se posicionar quando a gente está passando por algo. A gente observar a situação, parar e agir. São 3 palavrinhas, 3 siglas, quer dizer. OPA. Observar, parar e agir. É uma sigla. É importante isso para mim e para você. A graça de que precisamos para vencê-las. Deus, ele traz isso para mim e para você. Se eu e você crer nele, com a força de Deus, é nele que nós vamos vencer tudo isso. Nunca temos, olha o que a Bíblia vai nos instruir e nos ensinar, de desanimar ou desistir. Não importa que as lutas ou tribulações venham até nós, porque elas vão vir, mas é a nossa postura que vai definir os nossos resultados. E eu vou pegando tudo isso que eu vou lendo acerca do capítulo 24 e no versículo 10, as pessoas, a gente vai olhando para as pessoas. Quem sabe existe alguém, eu vou resumir isso como um todo. As pessoas lhe fizeram mal e mais tarde vieram a ter problemas. Existem pessoas assim. Em Provérbios 24, 17 e 18 vai dizer isso para mim e para você. Olha o que a Bíblia fala ali em Provérbios 24 e 17. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Olha o que a Bíblia está nos ensinando. Olha, a Bíblia está nos advertindo, na verdade, porque as pessoas lhe fizeram mal. E eu quero
trazer isso para mim e para você. Quem sabe alguém fez isso para você. Quem sabe alguém falou isso para você ou para mim. E a Bíblia nos ensina: as pessoas lhe fizeram mal e mais tarde vieram a ter problemas. Olha o que a Bíblia está dizendo. Em Provérbios 24, 17 e 18, acabamos de ler. Nos adverte seriamente a mantermos uma atitude correta. É isso que a Bíblia está dizendo. Em nosso coração. E a não nos alegrarmos com a aflição delas. Este versículo está dizendo basicamente que se nós alegrarmos e acharmos que elas merecem o que estão tendo, a nossa ofensa se torna pior que a delas. É isso que a Bíblia está nos ensinando. A nossa postura, a nossa atitude, não desejar isso no nosso coração. Olha o que a Bíblia está dizendo: e receberemos a ira que lhes estava destinado. Em vez de cair nela, cai sobre nós. Que coisa linda que a Bíblia nos ensina. Isso é amor. Isso é amor pelo outro, ainda que ele me faz o mal. Em nome de Jesus, que possamos ter uma postura conforme o livro de Provérbios está nos ensinando. O escritor aqui, ele deixou isso escrito. Eu vou comentar algo aqui daquilo que ele fez que não era para fazer. Ao longo desse pensamento, olha o que a Bíblia vai dizer para mim e para você. É realmente um trecho tremendo das escrituras que nós estamos aqui se alimentando da palavra. Todos nós temos de admitir que quando alguém nos faz mal, isso é verdade, irmãos, para mim e para você, é necessário muita força de vontade para não ficarmos pelo menos um pouco alegres ao vermos aquela pessoa receber o que está sucedendo a ela. Isso é verdade. Parece que a gente se alegra com a desgraça do outro, principalmente quando ele fez algo para nós. Parece que ele está recebendo aquilo que ele merece. Podemos fingir que não temos esse tipo de sentimento, mas acredito que todos nós temos problemas com atitudes maliciosas de vez em quando. Não somos perfeitos. Ninguém aqui é super-homem e nem Mulher Maravilha, ao ponto de não termos problemas e atitudes maliciosas de vez em quando. Perfeito é só Deus. Todo dia nós temos que nos consertar. Todo dia nós temos que pedir perdão dos nossos pecados. Todo dia nós temos que nos purificar, nos santificar. E como eu disse na mensagem passada, nós temos que ler a palavra para renovar a nossa mente, porque a nossa tendência é pecar. Nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, e é o Senhor que nos ajuda, é Ele que nos capacita, ainda que as pessoas nos fazem mal, ainda que aquele que está do nosso lado quer a nossa desgraça, quer a nossa derrota, é invejoso, é malicioso, e às vezes ele fere o nosso coração, ele tenta nos ferir, e nós temos que entender aonde está a nossa luta. Em nome de Jesus Cristo, que possamos ter esse entendimento e sabermos que Deus é maior do que isso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a Bíblia vai dizer para mim e para você que precisamos ver que Deus está preocupado primordialmente. Olha o que a Bíblia fala:
com a postura do nosso coração. Mesmo quando uma pessoa, seja ela quem for, seja aonde for essa pessoa, por mais próxima ou longe que for, qual será a minha reação? Qual será a minha postura? É isso que vai me definir. É o que a Bíblia fala. É muito importante a não ser mesquinho e intolerante com relação às ofensas feitas contra nós. Olha o que a Bíblia nos ensina. Precisamos apenas manter uma atitude correta em nosso coração e deixar Deus cuidar de todas as outras pessoas. Colocar na mão dele. Saber que Deus está na direção da minha vida. Exercer a fé. Pai, está nas tuas mãos. O Senhor sabe todas as coisas. E entendermos que Ele conhece o meu deitar, o meu levantar e o meu caminhar. E entendermos que Ele conhece o que sai da minha boca. O que está no meu coração. E entendermos que as pessoas que estão em volta de mim, Ele conhece cada uma, Ele conhece você, Ele conhece as pessoas que estão em volta de você. Ele sabe de tudo. A Bíblia fala que os olhos do Senhor é como chama de fogo. A Bíblia fala que Ele não dorme. A Bíblia diz que Ele é como guarda de Israel, Ele é o nosso sentinela. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. A Bíblia fala que Ele está do nosso lado de dia e de noite. E nós podemos descansar nele. Olha o que a Bíblia fala. E deixar Deus cuidar de todas as outras coisas e das pessoas que estão em volta. Devemos sempre nos lembrar de que as pessoas feridas, pessoas machucadas, seja elas no trabalho, seja elas nossos vizinhos, seja ela pessoas da família, seja elas na igreja, pessoas, qualquer pessoa, eu tô generalizando aqui, pessoas, lembrar de que pessoas feridas, esse tipo de gente, ele ferem as pessoas. Aqueles que não ferem, em geral, estão sofrendo por dentro. E a dor deles pode ser tão forte que sequer tem consciência de que estão nos ferindo. Eles nem conseguem entender isso. Porque eles não conhecem a palavra. Eles não vivem a palavra. Eles não entendem a palavra. Porque a Bíblia, se a gente olhar o livro de Provérbios, olha o que a Bíblia fala ali em Provérbios 24:10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? E aonde está a minha força? É isso que a Bíblia está me ensinando para mim e para você. Que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Que coisa tremenda! Se eu parar para ler o livro de Provérbios, aonde nós estávamos aqui agora, nesse instante lendo, se eu procurar lá em 1 Reis 11, no capítulo 11, se eu voltar um pouquinho, no capítulo 11 e no versículo 1, a Bíblia vai dizer:
do 1 ao 11, capítulo 11, do 1 ao 11, no versículo ali, olha o que a Bíblia está dizendo. O rei Salomão amou muitas mulheres, lá em 1 Reis, mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações. O Senhor tinha dito isso para o povo de Israel, para os israelitas, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. O Senhor tinha dito isso para eles. No entanto, a Bíblia vai dizer que Salomão apegou-se amorosamente a elas e casou com 700 princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. Olha que coisa séria! E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astaroide, a deusa dos sidônios, e Meloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor o reprovava. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, olha o que a Bíblia vai dizer, e repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que a queimavam incenso e ofereciam sacrifício a eles. A Bíblia vai dizer que o Senhor irou-se contra Salomão por ter desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, embora ele tivesse proibido Salomão de se seguir outros deuses. Salomão não lhe obedeceu. Olha o que o 11 vai dizer. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. Meu Deus! Meu Deus! Eu acabei de dizer, a sua postura define os seus resultados. Então o Senhor lhe disse, já que essa é a sua atitude, glórias a Deus. Eu não sei qual é a tua postura e a sua atitude que você tem tomado diante das suas dificuldades. Eu dei exemplos aqui de pessoas que perseguem. Mas seja qual for a luta, a prova que você está passando, qual é a postura que você está tomando? Será que você está se afundando nela? Quem sabe você está doente, enfermo, e você está se deixando morrer mais ainda. Quem sabe você está sendo caluniado e você
está se amargurando com esse tipo de sentimento. Quem sabe você não consegue perdoar e você está alimentando esse sentimento na sua postura e você está se definindo a sua atitude nesse resultado e alimentando o seu coração. E a Bíblia acabou de dizer para mim que Deus ele está vendo isso e vai definir o seu coração, a sua postura. E você está, em vez de atrair as bênçãos de Deus para você, você está afastando de você. E você está se posicionando pior do que esse tipo de pessoa. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque o que o rei Salomão fez aqui, ele fez ao contrário daquilo que Deus tinha determinado e pediu para ele. Embora Deus tivesse dado a Salomão o grande dom da sabedoria, a Bíblia fala, ou seja, Salomão não usou em todas as áreas da sua vida. Acabamos de ler em 1 Reis, no capítulo 11, no versículo 1. Como vemos, a sabedoria não conduz automaticamente à obediência. Não é porque ele era sábio, mas ele não obedeceu. E existem muitas pessoas assim, que se diz ser tão sábio, mas em vez de usar a sabedoria, o dom que Deus dá, ele não obedece. Infelizmente, Salomão desafiou a Deus, a Bíblia está dizendo, e amou mulheres estrangeiras. Não tenha Deus como seu inimigo. Eu ouvi isso numa mensagem do pastor Cláudio Duarte. Não tenha Deus como seu inimigo, para que não venhamos desafiar o Senhor. Uma grande mensagem, ouve ela, você vai se alegrar. Uma mensagem que eu ouvi recentemente. Louvado seja Deus. Salomão desafiou a Deus e amou mulheres estrangeiras. Ter sabedoria não significa que as pessoas usem a sabedoria. O que a Bíblia nos ensina? Vamos agradar a Deus, porque a sua sabedoria está em nós. É a sabedoria dele, a capacidade que ele nos dá, que cremos nele, mas vamos pedir também a capacidade de agir com sabedoria, que ele nos dá, e de termos corações obedientes a ele, para termos uma vida abundante nele, para ele, porque tudo que temos vem dele, a glória é dele. Se temos ar para respirar, é ele que nos dá. Se temos trabalho, é porque ele nos dá. Se ganhamos um certo valor, seja qual for, é ele que nos dá. Se temos uma cama para deitar, é ele que nos dá. Se temos alimento, carro, bicicleta, pernas para caminhar, saúde, é ele que nos dá. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, não há tempo de ficar nesse evangelho muito raso. Temos que ser profundo. Ficar ali no evangelho rasinho. Temos que mergulhar profundo e entendermos que Jesus está às portas. E parar de passar a mão na cabeça das pessoas. Ficar agradando ali, muito bem, obrigado, a família vai bem, não é isso? Em nome de Jesus, a trombeta vai soar. E como está a minha vida? E eu quero morar no céu, eu quero que você vá morar no céu. Que a tua família seja uma família que vá morar no céu. Que a minha esposa, que toda a minha casa, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, todos vamos morar no céu. Em nome de Jesus, meus amigos. Eu não posso ficar olhando tudo isso e passar a mão na cabeça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a Bíblia é clara. Olha o que a Bíblia vai dizer, embora Salomão
tenha feito tantas coisas corretas. As Escrituras, olha o que a Bíblia fala, as Escrituras, é a Bíblia, nos dizem que ele não foi totalmente dedicado a Deus. E isto foi mal aos olhos do Senhor. Está lá em 1 Reis 11, do 1 ao 6, acabamos de ler. Peça a Deus para edificar qualquer coisa em sua vida que esteja impedindo você ou eu de se dedicar inteiramente a Ele. O que está nos impedindo? De obedecer a Deus, de andar conforme a vontade dEle, porque a vontade de Deus ela é perfeita e agradável. Se Ele pede para mim fazer algo ou não fazer, que possamos obedecer. Aleluias. Para que eu venha ter sucesso, para que eu possa alcançar a promessa que Ele tem na minha vida, o propósito. Ramandagasu de comanagasui demandarai. Por que eu não conarai deflaçou me comanagai? Por que eu não consigo alcançar? Qual é a minha postura? Eu me apego a certas palavras. E eu vou e aquelas palavras onde Satanás coloca ali na minha mente, eu me alimento daquilo, entra no meu coração e eu vou me alimentando disso. E eu não me posiciono. Eu não vou me definindo quem eu sou em Cristo. E eu vou perdendo as bênçãos que Deus tem para mim. O que o teu casamento não vai, não anda? Por que o teu filho não te obedece? Por que você não prospera no teu trabalho, na tua vida profissional? E as coisas parecem que vão atrofiando ali, vão engessando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que está nos impedindo? Qual é o tipo de posicionamento? Porque a Bíblia vai dizer que a sua postura, a nossa postura, vai definir os nossos resultados. Estamos plantando. Irmãos, eu não sou perfeito. E eu venho todo dia trabalhando comigo, me esforçando. A Bíblia diz: esforça-te, eu te ajudarei. E isso é em todas as áreas da minha vida, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, nas minhas atitudes, em todas as áreas. Como marido, como profissional, como servo do Senhor. Porque eu quero vencer nas minhas atitudes, nas minhas emoções. É como um todo, eu preciso de Cristo. Porque Ele já morreu na cruz, eu entendo isso, mas eu preciso viver isso. Eu preciso sentir isso. E para isso eu preciso me esforçar. E eu preciso crucificar muitas coisas na minha vida, para que eu possa viver e ter isso na minha vida. E você? Você vai viver nessa mesmice que está te impedindo de ser feliz em Cristo. Perseguições todos nós vamos ter. Palavras de pessoas te acusando, pessoas levantando calúnias, vamos ter. Perseguições, vamos ter. Jesus teve isso. Nós não somos diferentes. Os grandes apóstolos teve isso. Paulo foi perseguido, Pedro foi perseguido, Tiago foi perseguido, João foi perseguido. Eu não sou diferente, você não é diferente. Mas o que definiu eles? Qual foi o posicionamento de Jesus? Qual foi o posicionamento de Paulo? Qual é o meu posicionamento? Qual é o teu posicionamento? Aleluia, o que está nos impedindo de dedicar inteiramente
Olha o que a Bíblia vai dizer a ele, a Deus. Arrependa-se e receba o seu perdão. Que eu e você possamos se arrepender das nossas atitudes e ser perdoado por ele. Quem sabe eu estou fazendo algo que está entristecendo o Senhor, que possamos olhar para ele e falar: Pai, me perdoa. Salomão, nesse capítulo aqui, ele estava pecando diante de Deus, ao ponto de Deus olhar para ele e falar: então o Senhor lhe disse, lá em 1 Reis 11, no capítulo 11 e no versículo 11, então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu a minha aliança, Deus tinha uma aliança com ele, e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. Louvado seja Deus. Que possamos pedir perdão a Ele. Que Deus possa ter misericórdia da nossa vida. E peça a Ele, peça a Deus, que eu e você possamos pedir para Ele nos ajudá-lo e a confiar nele. E que eu e você possamos segui-lo completamente. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Toda honra e toda glória seja dado ao nome de Jesus. A sua postura define os seus resultados. Isso é muito sério, meus irmãos. Em nome de Jesus, que eu e você possamos crer nele. Porque a Bíblia fala: se você vacilar no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? E eu li lá no início que a nossa força será limitada se vacilarmos nas situações difíceis. A Bíblia nunca promete que não enfrentaremos adversidades. Ela promete nos dar a força e a graça de que precisamos para vencê-las. Com a força de Deus, nunca temos de desanimar ou desistir. Não importa que as lutas ou tribulações venham até nós. Em nome de Jesus, que possamos ter essa consciência. Que Deus te abençoe. Esta foi a palavra e a mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Que você possa ser feliz nesse dia de domingo, em nome de Jesus. Olhar para a tua vida e não se apegar a certas coisas, mas olhar para Cristo. Pedir perdão dos erros, das dificuldades, o que está te prendendo. Eu quero orar por mim e por você, por nós. Querido Deus e amado Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo livro de Provérbios, aonde o Senhor nos ensina nesta manhã, Pai, a nos posicionar. Aonde, Pai, que a nossa postura vai definir os nossos resultados. Em nome de Jesus, que possamos não cometer os erros que Salomão, aonde o Senhor pediu para ele, na aliança que o Senhor tinha com ele, para que ele não fizesse algo em relação a certas nações, e ele foi lá e cometeu justamente aquilo que o Senhor tinha dito para não fazer, e ele pecou diante do Senhor, e ele teve que pagar o preço. E eu citei alguns exemplos aqui, Pai, em nome de Jesus, em relação à nossa vida como um todo, numa aplicação de vida, em pessoas que muitas das vezes estão em volta de nós, na nossa vida diária, seja ela qual for, para que nós possamos
tomar posições corretas, para que não venhamos ser piores do que essas pessoas. Em nome de Jesus. Que possamos ter um domingo abençoado. Eu quero abençoar a vida de todos aqueles que me ouvem. Abençoar a família, os lares dessas pessoas. O domingo, o início da semana que se inicia. As batalhas que vamos enfrentar e as vitórias que vamos colher. Em nome de Jesus. É o que eu lhe peço. Nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um domingo abençoado. Uma semana de muita vitória, de muita graça. Em nome de Jesus. Dê um joinha lá no nosso canal. Compartilhe com outras pessoas essa mensagem. Alcance outras pessoas. Multiplique a palavra. Em nome de Jesus, convide outras pessoas. Em nome de Jesus, seja um levita. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê um domingo abençoado. E uma semana abençoada. Que a graça de Deus, que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com você. Em todo o tempo. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Em nome de Jesus. Amém.